irmãos e irmãs, uma boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias aqui na Epístola aos Hebreus, no capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Nós vamos estudar hoje sobre a terceira exortação no livro de Hebreus contra a apostasia. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Versículo 5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Versículo 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Capítulo 6, versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas em Deus. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, no maravilhoso nome de Jesus, o Teu Filho, é que nós estamos aqui reunidos, pedindo a Tua graça, a Tua ajuda, que o Senhor possa mais uma vez falar ao nosso coração. Corrija em nós. Trata mais uma vez com a vida de cada um daqueles que estão aqui dispostos a Te ouvir, não apenas escutar. Senhor, que nós sejamos aqueles que desejam ser corrigidos pela Tua misericórdia, graça e amor, para que nós tenhamos um coração completamente ganhos pelo Senhor. Por isso nós confiamos na instrumentalidade da Tua palavra. Que o Senhor venha e fale com esta igreja mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, nós vamos estudar essa terceira exortação contra a apostasia. Precisamente essa exortação, ela inicia aqui no versículo 11 do capítulo 5 e vai até o capítulo 4, versículo 13. Então, toda essa porção compreende aquilo que nós entendemos ser esta terceira exortação nessa epístola. Eu vou repetir aqui a leitura, especialmente no versículo 11, para vocês perceberem a tônica dessa exortação. Acerca
deste assunto que foi tratado, temos muito o que dizer e difíceis de explicar, visto que vos tende tornado tardios em ouvir. Pois devendo já ser mestre, em razão do tempo, tendes ainda necessidade que alguém vos ensine os princípios elementares, ou os rudimentos elementares dos oráculos de Deus, e vos tende tornados tais que tendes precisão de leite, e não de alimento sólido. Então vocês percebem que esta exortação, ela trata sobre o perigo da imaturidade. O assunto aqui é justamente esse. É quando nós resistimos o trabalho de Deus pela palavra, e nós preferimos o caminho da imaturidade. Porque o caminho da imaturidade espiritual, ele não requer muito de nós, em termos de entrega, sacrifício, consagração, disciplina. Eu diria que o oposto disso, da maturidade, é a religiosidade. O espiritualismo, a religiosidade, é o oposto da maturidade. Nós vamos tratar este tema em duas partes, até porque nós não entramos no capítulo 6, especialmente os versículos 1 a 4. Porque toda esta porção aqui do capítulo 6, dos versículos 1 a 4, está dentro desta exortação. E aí nós vamos compreender o que é que o Senhor está nos falando. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque agora vamos construir esse argumento hermenêutico desta exposição. Observe os versículos 1 e 4 do capítulo 5. O sumo sacerdote, que nos é apresentado aqui, está assim: pois todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas pertencentes a Deus, para que ofereça tanto dons como sacrifícios pelos pecados. O escritor desta epístola, ele faz um paradoxo muito importante. Por quê? Deixe-me lembrar algo para vocês. Esta epístola aos Hebreus, ela foi escrita para aqueles cristãos que estavam vivendo aquilo que na história é conhecido como a diáspora. Esses cristãos judeus, eles estavam tendo uma profunda dificuldade no entendimento da conciliação dos princípios elementares do Velho Testamento, daquilo que eles entendiam como sendo os princípios fundamentais da espiritualidade, da lei. Por isso, esta epístola, ela faz uma conexão muito profunda, em especial com o livro de Êxodo e Levítico. Então nós encontramos aqui na epístola aos Hebreus a interpretação, especialmente, do livro de Levítico. E esse paradoxo é fundamental para nós. Compreender isso é algo extraordinário, porque ele sempre vai fazer esse paradoxo entre Moisés e Cristo, entre Arão e Cristo, ou o sacerdócio de Arão e o sacerdócio de Cristo. Nós sabemos que esses pontos, eles não podem ser desprezados. Por isso eu chamo a atenção de vocês. Olha o versículo 4. Aquele que a si mesmo não se glorificou, ele está falando de Cristo, para se tornar sumo sacerdote. Cristo era sumo sacerdote. Diferentemente de Arão, porque Arão, ele era o cabeça de um sacerdócio que foi determinado por Deus, o sacerdócio levítico, como também o sacerdócio araônico. Cristo, ele não era da tribo de Levi, e todos os sacerdotes, eles tinham que ser da tribo de Levi. Cristo, ele era da tribo de Judá. Cristo era da tribo de Judá. E o seu sacerdócio nos é apresentado a partir de Êxodo capítulo 18. O sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque entra na história bíblica de uma forma muito misteriosa. Por isso, eu acredito que Melquisedeque é uma cristofania.
Porque como ele nos é apresentado nesta epístola aos Hebreus, ele tem